Olá, tudo bem com você? O meu nome é Diego Darlan e hoje eu vou começar mais um vídeo do canal O Veado. Ultimamente, eu ando meio na bad, então, já que eu tô meio nessa vibe, bad vibes, sei lá, assim, não consigo fazer coisas engraçadas, eu vou abordar temas no canal um pouco mais sérios. Porque, sim, esses dias estava eu na sala de aula, estudando? Não, eu estava no celular, falando com o boy. Até que o boy me perguntou se eu ficaria com alguém soropositivo. A minha resposta foi clara e objetiva. Sim, sem problema algum. Por qual motivo eu não tenho problema algum de ficar com soropositivo? Porque eu tenho informação. Então, já que eu sou uma pessoa totalmente resolvida quanto a esse assunto, eu quero que as pessoas também sejam resolvidas quanto a esse assunto, porque o menino não sabia nada sobre HIV, de como é tratado, qual o meio de transmissão. Pra te ter uma ideia, ele não sabia nem o que era um soropositivo indetectável. Então, ao conversar com ele, me veio a ideia de fazer o vídeo sobre HIV/AIDS. Eu sei que esse assunto é um assunto intocável. As pessoas não falam sobre HIV/AIDS por medo de ser relacionadas à doença. Só que como eu sou uma pessoa que caga pra opinião dos outros, vou falar sobre HIV porque sim. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre HIV/AIDS. Esse aqui vai ser uma introdução. Eu vou falar sobre o que é HIV/AIDS, qual foi a origem, como se transmite e mais algumas coisinhas aí. Então, aproveita que vai rodar a vinheta, se inscreve no canal se não for inscrito, dá joinha no vídeo que ajuda muito a divulgar o canal e roda a vinheta. Ai, Diego, até parece que as pessoas não sabem o que é HIV/AIDS. Não, as pessoas não sabem o que é HIV/AIDS. Elas podem até ter uma ideia do que seja, só que o conceito de HIV, como é transmitido exatamente, qual foi a origem e tudo mais, as pessoas não têm nem ideia do que é. Pra te ter uma ideia, hoje em dia ainda existem pessoas que acreditam que HIV é passado por abracinhos, por dividir talheres. Então assim, gente, as pessoas realmente não sabem o que é HIV. Ok, Diego, mas quem você pensa que você é pra falar sobre isso? Eu, meu querido, faço parte do maior grupo de risco pra adquirir HIV. Eu sou homossexual e além de homossexual eu sou pobre e ainda tenho 23 anos. Essa é a faixa etária que mais está contraindo HIV ultimamente. Isso me faz querer saber mais sobre o assunto. Então, automaticamente, me faz ter autoridade suficiente para falar sobre HIV. O que é HIV/AIDS? Vamos deixar uma coisa clara aqui. HIV e AIDS são coisas bem diferentes. HIV é somente o vírus que leva a pessoa a ter a condição de AIDS. Nossa, viado, como assim? Já deu um nó na minha cabeça aqui. Explica esse negócio direito. Por exemplo, você conheceu um boyzinho bem bonitinho, foi lá, transou com o boy e adquiriu o HIV. Ok, a partir daí você não vai ter sintoma nenhum de nada, nem uma gripezinha, nem nada. Você não sabe que você adquiriu HIV. E o boyzinho bonitinho também não sabia que tinha HIV, mas aconteceu. Não é culpa nem sua, nem dele, porque as pessoas não sabem que tem HIV e infelizmente nós não temos a cultura de ir até o Centro de Controle de Doenças Infecciosas para fazer os testes regularmente. A partir daí você não vai ter sintoma algum, mas foi injetado no seu organismo uma dose bem grande de HIV, que é o vírus. Esse vírus, ele tem um período de incubação, que é de 30 a 90 dias para começar a aparecer nos testes de HIV. Mas, Diego, não é de 3 a 20 anos para o vírus aparecer no meu organismo? Aí entra a coisa que as pessoas não explicam nas escolas. O que demora para aparecer no organismo da pessoa é a AIDS. O vírus HIV, ele aparece no que eu já falei, de 30 a 90 dias, e a pessoa já pode começar a tomar os antirretrovirais, que são os medicamentos para tratamento do HIV, para impedir que a pessoa adquira a AIDS, que é quando o organismo está totalmente debilitado, ele não tem mais defesa. Qualquer gripe, qualquer coisa que chegar à pessoa pode matar. Então essa é a diferença entre HIV e AIDS. HIV é somente o vírus que leva à condição de AIDS. AIDS é a fase terminal da doença. Então, se a pessoa não tratar o HIV, ela tem de 3 a 10 anos para que a AIDS se manifeste no organismo dela. Então, por isso é importante que as pessoas se testem o quanto antes para saber qual é a sua condição e tratar logo o HIV antes que chegue a AIDS. Agora eu vou falar sobre a origem do HIV. Quem nunca escutou que o HIV veio dos macacos?
Eu já escutei e eu continuo escutando até hoje. Porque realmente a origem do HIV é dos macacos. Só que não da forma que as pessoas pensam. Por exemplo, as pessoas automaticamente pensam que o carinha foi lá, transou com o macaco e pegou HIV. Cara, não é bem assim. Porque esse comportamento não é comum dos humanos fazerem com os macacos. Talvez um ou dois faça, mas não é suficiente para criar uma pandemia mundial. Então, Diego, se o carinha não foi lá transar com o macaco, como é que ele pegou HIV? Seguinte, os chimpanzés, eles possuem um vírus no organismo deles que se chama CIV. Esse vírus não faz tanto mal para os macacos, mas na gente ele se torna o HIV. Então, como que as pessoas adquiriram o CIV sem transar com os macacos? Antes, lá na África, onde teve o início do HIV, os africanos tinham que caçar sua comida para sustentar a sua comunidade. E nessas caças eles se machucavam muito, né? Cortavam o corpo inteiro e mata, né, gente? Mata, a gente vai se machucar de qualquer forma. Quando eles matavam os chimpanzés para comer, eles carregavam os chimpanzés nas costas. E aí, o sangue do chimpanzé entrava em contato com as feridas dos africanos. E aí, com esse comportamento, foi surgindo o HIV. E como o HIV tem de 3 a 10 anos para aparecer no organismo, como AIDS, isso foi criando uma epidemia, né? Porque as pessoas vão transando e tudo mais, né? E assim vai indo. Então a ideia de que o ser humano transou com o chimpanzé pode existir? Pode existir. Mas não foi a causadora principal da pandemia mundial do HIV. E a data que isso ocorreu a gente não sabe exatamente. Ninguém sabe dizer quando exatamente foi surgindo o HIV. Mas os estudiosos dizem que é por volta de 1930, mais ou menos. Vou aproveitar que eu tô falando sobre o que é HIV para dizer que ter um diagnóstico positivo de HIV não quer dizer o fim da sua vida. O que quer dizer o fim da sua vida é que você tá vivo. Nasceu, você tem a certeza que você vai morrer. Agora, ter HIV não quer dizer isso. Porque hoje em dia, a expectativa de vida de um soro positivo é praticamente a mesma de um soro negativo, ou maior às vezes. Ok? Vamos para o próximo tópico para o vídeo não ficar muito grande. Como se transmite HIV? Existem 3 formas de transmissão do HIV. São as 3 formas principais. Somente 3 formas, não tem outra forma. Não passa por abracinho, aperto de mão, beijo, não passa por nada. São somente as 3 formas. E algumas variáveis dessas 3 formas, que são relações sexuais, que é o principal meio de transmissão do HIV. Anal, vaginal e oral. Anal possui o risco maior de transmissão. Vaginal existe um risco grande também, só que menor do que o anal. E oral, que é o menor risco de transmissão do HIV, só que menor não quer dizer que não exista o risco. A segunda forma é transfusão de sangue. Por exemplo, você sofre um acidente, vai ao hospital e precisa receber sangue nas suas veias. Sangue igual ao seu. Só que como tudo na vida, humanos falham, né? Nos testes e tudo mais, não é culpa de ninguém, acontece. Você vai lá e recebe um sangue contaminado com o vírus HIV. A chance de você adquirir o HIV é muito grande. Lembrando que, apesar da maioria dos soropositivos serem heterossexuais, nós homossexuais possuímos muita dificuldade para doar o nosso sanguinho, fazer o bem para o próximo. Por quê? Por causa de preconceitos que existem no nosso governo conosco. Ok, como eu disse no vídeo, nós somos o grupo de maior risco de contágio. Só que, mesmo tendo todos os testes de HIV certinho, não ter tido relações sexuais de risco durante um ano, nós ainda possuímos muita dificuldade de doar nosso sangue. E como eu já falei, eu acho que isso é uma medida muito preconceituosa e discriminatória com a nossa comunidade. Mas, o que nós podemos fazer quanto a isso? É aguardar, lutar para ter os mesmos direitos e vida que segue, né, amores? E para concluir o vídeo, eu vou falar como se proteger do vírus, como se prevenir para não adquirir o HIV, que é uma questão muito importante para não disseminar mais ainda essa doença que é do cabelo. A forma mais eficaz hoje que existe é a camisinha. Simples, não tem segredo nenhum. Todo mundo sabe usar. Quem não sabe usar, nos próximos vídeos eu vou ensinar a usar a camisinha. E é isso, não tem segredo. Hoje ainda existem camisinhas masculinas, femininas, de várias cores, de vários tamanhos, de vários sabores. E eu não tô brincando, tô falando sério. Tem várias cores, umas que brilham no escuro até, e os sabores são bem gostosinhos. Tem de chocolate, tem de menta, tem de chiclete, tem de todas as cores. Tem no Japão, tem até de bacon. Ai, que delícia!
Só que para você usar a camisinha corretamente, você tem que se atentar a algumas coisas nela, que são a data de validade, ó, a minha aqui vai até 2020. O selo do Inmetro e se ela tem esse arzinho assim, ó, pra ver se ela não foi furada, porque existem pessoas que são filhas da putinha, né? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. E pra você abrir a camisinha, você tem que ver isso aqui, ó, o picotezinho, tá vendo? Jamais abra a camisinha com a boca, por quê? Você pode perfurar ela e daí não adianta de nada, né, amores? Vai estourar, vai ser contaminado com qualquer coisa. Lembrando que não existe somente HIV, existem outras doenças também que são fuck. Aí você só puxa aqui e ela vai abrir. Eu não vou abrir a minha porque, né, amores, a gente vai querer usar com alguémzinhos aí. Não vamos desperdiçar a minha camisinha. Não posso falar nomes aqui também. Mas essa daqui foi a única que não estourou comigo utilizando elas. Ela começa com J e termina com X. Todo mundo conhece. É a mais famosa e a melhor que eu usei até hoje. Se esses 3 itens estiverem ok, você pode arrasar com os boy, com as girl, com as trans, com todo mundo. Então, gente, pro vídeo não ficar tão grande, eu acho que já tá bem grande, tem 30 minutos de vídeo ali, com os cortezinhos acho que ficar um pouquinho menor. Eu espero que sim, Deus. Eu vou concluir ele por aqui. Eu já falei pra vocês que eu vou fazer uma série de vídeos sobre HIV/AIDS, porque tem muita coisa pra falar sobre HIV/AIDS e a maioria das pessoas não conhece, não tem nem ideia de que existem essas coisas. Por exemplo, a PrEP, ela é conhecida como a pílula do dia seguinte do HIV. Eu não gosto desse termo, mas as pessoas utilizam. Exemplo 2. Quando um soro positivo pode deixar de transmitir o vírus. Sim, é super possível e mais comum do que você imagina. Exemplo 3, o teste rápido. O teste rápido dura mais ou menos 30 minutos para você saber se você tem HIV ou não. Então, se você ficou bem curiosinho para saber mais sobre o HIV, você não perca o próximo vídeo com o tema HIV do meu canal. E para fechar o vídeo com chave de ouro, sempre lembre-se, sexo sempre seguro. Não tenha medo de se relacionar com os soropositivos e seja feliz sempre. Beijos e até o próximo!